um dos animatronics mais sem respostas e mais desconhecidos de Five Nights at Freddy's Secret Breach. Esse é um animatronic que já esteve no Pizzaplex, mas tem uma dúvida: quem destruiu ele? E nós temos duas opções: ou foi a Vani ou foi o Montgomery Gator. Bem, vamos saber. Glamrock Bonnie. Esse é um animatronic que já esteve no Pizzaplex, mas quase ninguém conhece a verdadeira história por trás desse animatronic. Então vamos saber. Bem, vamos ir pela primeira teoria. Foi o Monte que destruiu ele. Não, eu não estou falando que foi o Monte mesmo que destruiu o pobre coitado. Ou talvez não. A verdadeira pessoa que pode ter destruído ele, se o Monte tivesse destruído ele, pra quem não sabe, o Monte, ele tava em circulação, bem quando o Glamrock Bonnie estava lá. Bem, o Monte pode até ter destruído o Glamrock Bonnie, só que isso não faz o menor sentido. Porque como é que o Monte ia jogar ele? Ele iria jogar ele lá com os endoesqueletos. E onde que estaria lá o Glamrock Bonnie lá no Monte Gators Golf? Eu acho que é assim que se fala. Mas tem uma coisa que comprova essa teoria. Que viram o Glamrock Bonnie andando lá pro Monte Golf. Bem, isso daí é meio estranho, não é? Bem, o Glamrock Bonnie, ele pode até ele pode até ter andado lá, mas o Monte não iria atacar ele, porque eles não estavam com o vírus do Glitch Trap ainda. O Monte, ele era calmo, ele não era o Monte de hoje em dia. Aqui nem os animatronics, né? O Monte, ele simplesmente pode até ter visto ele, mas não ter feito nada. Né, galera? Então, por isso que essa teoria tem um grande furo. Esse é o furo dessa teoria. Porque, bem, o Monte, o endoesqueleto ou o próprio Glamrock Bonnie nunca foi achado no Monte Gators Golf. Porque senão ele já ia ter uma mensagem. Já ia ter falado isso lá numa das mensagens. Já ia ter falado isso. Por isso que essa teoria tem um grande furo. Agora a próxima teoria foi a Vani. E é a minha teoria que eu acredito, tá, gente? Muita gente acredita que é a Vani que destruiu ele. Pois o Glamrock Bonnie pode ser o primeiro a ser contaminado pelo vírus do Glitch Trap. E como ele foi contaminado primeiramente, o que ele estava sem, que o William Afton estava lá todo destruído depois do incêndio, que deu o Scrap Trap. Então, ele pode ter meio que controlado o Glamrock Bonnie para ir até lá, e daí a Vani meio que destruía ele e daí dava as peças pro William Afton para se consertar. E eu tenho uma prova disso. Por causa que o Scrap Trap, ele não tem braço. A Grublin Trap tem braço. E isso pode ser... E ele tem um braço com umas garras muito afiadas. E essas mesmas garras que o Bonnie tinha quando ele tocava. Ele tinha essas mesmas garras para tocar o baixo que ele usava, né? Então isso pode ser até uma prova. E também tem outro... Mas tem outro furo essa teoria. O furo que é por causa que... Por que eles nunca encontraram o Glamrock Bonnie lá no final canônico? A gente nunca encontrou o Glamrock Bonnie. Esse é o grande furo. Mas o que você acredita? Comenta aí o que você acredita. Quem você acredita que é o Glamrock Bonnie? O que você acredita? Quem destruiu o Glamrock Bonnie? Foi a Vani? Foi o Monte? Quem destruiu o Glamrock Bonnie? Até se foi outro personagem. Então comenta aí. E
encerraremos com o vídeo agora. Tchau, Scambara.